Salve, salve, gente, tranquilo, tudo bem com vocês? Professor Heron, vou com vocês agora resolver o simulado de administração pública aqui do curso Silvio Sandi, do portal Silvio Sandi, o simulado de administração pública que foi disponibilizado para o concurso do TCE Pernambuco. Perfeito? Vamos lá, questão de número 1. Ele traz uma das tendências mais importantes de reforma do Estado e da administração pública em âmbito mundial, é a criação de um setor público não estatal. Nesse sentido, o governo federal criou recentemente os programas de demissão voluntária. Essa questão 1, errada. Demissão voluntária ela não é ligada a setor público não estatal. Setor público não estatal é ligada às características de poder ofertar serviços sociais. Então, questão 1, errada. 2, o regime militar fez um retrocesso nos avanços rumo à melhoria da descentralização na gestão com a publicação do Decreto-Lei 200/67, que era francamente centralizador. Parou aqui. Retrocesso. Primeiro, não foi um retrocesso, foi um avanço. Então, o item já está errado. Segundo, francamente centralizador. Não é centralizador, é descentralizador. Então, questão 2 também errada. Questão 3, no Brasil, o modelo de administração pública burocrática emerge a partir dos anos 30, o início da nossa era Vargas do século passado, surge no quadro da aceleração da industrialização brasileira, em que o Estado assume papel decisivo, intervindo pesadamente no setor produtivo de bens e serviços. Então, esse item 3, correto, descreve as características introdutórias do nosso modelo burocrático, principalmente na era Vargas, com a industrialização de base. Então, essa questão de número 3 é uma questão correta, ok? Questão de número 4, com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi criado o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, em 36. Nos primórdios, a administração pública sofre a influência da teoria da administração, que científica de tê-lo justamente influencia o nosso modelo burocrático, divisão do trabalho, racionalização, profissionalização, tendendo à racionalização mediante a simplificação, padronização e aquisição racional de materiais, revisão de estruturas e aplicação de métodos da definição de procedimentos. Questão de número 4, item o quê? Correto. Perfeito, ele descreveu as características do modelo burocrático, atribuindo uma influência da administração científica. Isso já foi uma questão da prova do TCU, CESP. Questão 4, correta. Questão 5, o governo JK avançou na tentativa de reformas administrativas com a criação de comissões especiais como a Comissão de Estudos e Projetos Administrativos, objetivando a realização de estudos para a simplificação dos processos administrativos e reformas ministeriais, e a Comissão de Simplificação Burocrática, que visava a elaboração de projetos direcionados para reformas globais e descentralização de serviços. Questão correta. A partir de JK, começa a se implantar comissões e programas que são ligados a uma desburocratização. Então, eles já visavam uma descentralização. Perfeito? Então, questão de número 5, correta. Questão de número 6, no início dos anos 80, já dá para fazer um gancho com a questão de número 5, registrou-se uma nova tentativa de reformar a burocracia e orientá-la na direção da administração pública gerencial com a criação do Ministério da Desburocratização e do Programa Nacional de Desburocratização, cujos objetivos eram a revitalização e agilização das organizações do Estado, a descentralização, item totalmente correto, da autoridade, a melhoria e a simplificação dos processos administrativos e a promoção de quem? Da eficiência. Então, item correto, questão 6, correto. Vamos lá, gente, questão de número 7, o conceito de publicização idealizado para a reforma do aparelho do Estado significa a ampliação da atuação direta do Estado na área social, até que o item correto, e a redução da atuação em setores produtivos. A atividade que era ligada ao setor produtivo não era a publicização, mas sim a desestatização. Então, questão 7 errada. Questão 8. Quanto à gestão de resultados no serviço público, é correto afirmar que a gestão de resultados tem como objetivo minimizar os conflitos organizacionais
de modo a pacificar o ambiente de trabalho, não tem nada a ver com gestão de resultados, justamente o alcance dos resultados que devem ser atribuídos e gerados ao cidadão, não tem nada a ver com conflito. Então, questão 8 errada, 7 errada, 8 errada, 9, a implantação da gestão por resultados na administração pública envolve adotar indicadores de produtividade dos serviços públicos, até aqui correto, para poder demitir os improdutivos. Demitir os improdutivos deixa a questão errada, então questão 9 errada, 10. Em grandes linhas, a transparência das contas públicas e a disponibilização de informações à sociedade atendem aos seguintes objetivos, respectivamente: mitigação das desigualdades regionais e planejamento governamental. A transparência ela não é ligada a essa mitigação das desigualdades regionais, mas sim, de forma transparente, poder divulgar as ações do governo. Então, questão 10, errada. Valeu, gente, forte abraço. Tomara que realmente eu tenha contribuído para a aprovação de vocês. Tomara que vocês tenham se saído muito bem, fazendo aqui uma previsão estilo CES. Valeu, gente, forte abraço. Olá, pessoal, joinha. E aí, como foram aí no simulado? Mataram a pau mesmo, então agora a gente vai corrigir isso aí, né? Olha só, questão de número 96. Ele vem aí: uma empresa que fabrica e venda eletrodomésticos com garantia contra prováveis defeitos. Se julgar provável que tais defeitos venham a ocorrer em alguns itens, deve registrar uma provisão para garantias. Beleza, isso é verdade, né? CPC 25, certo? E é questão certa na tua prova de CPC 25, verdade. Aí ele fala que deve reconhecer uma provisão para garantias no momento no qual os primeiros defeitos ocorrerem. Falso. É no momento, pessoal. Qual é o momento? É no momento que ocorrer a venda. O fato gerador é no momento da venda. Portanto, questão 96 está errada. Ele está falando no momento no qual os primeiros defeitos ocorrerem. Não, é no momento que a venda foi efetivada. Falso aí o 96. 97. Na demonstração das mutações do patrimônio líquido de uma sociedade empresária, o PL era de 300 mil, PL inicial. Ao longo de 2016 foram registradas as ocorrências mostradas na tabela a seguir, em que os valores são expressos em reais. Na situação apresentada, o saldo do PL no final do exercício. Outra questão certa na tua prova aí, que vai ocorrer no dia 17, né, que é DMPL. Pode ter certeza disso aí. Então nós tínhamos um PL, a gente faz sempre isso aqui através de razonete, nós tínhamos um PL de 300 mil, houve integralização de capital imóvel. Quando houve essa integralização, você debita imóvel e credita quem? Credita capital. Ou seja, você creditou o PL vai aumentar. Aumentar em quanto? Em 150 mil. Perfeito. Lucro líquido do período. Esse lucro vai para o PL, depois que vai ser dadas as destinações. 80 mil. Perfeito. Destinação integral do lucro todo para reservas. Pessoal, se você vai destinar o lucro para reservas, você vai debitar o lucro acumulado, que o lucro líquido foi para lucros acumulados, e creditar a reserva. Portanto, você está debitando uma conta de PL e creditando uma conta do PL. Esse fato aqui não vai alterar o PL. Aquisição de ações da própria companhia no valor de 30 mil. Aquisição de ações próprias, ações de tesouraria e crédito de caixa no valor de 30 mil. Ou seja, você debitou o PL. Se debitou o PL, portanto, né, o seu PL ele vai o quê? Ele vai diminuir. Certo? Diminuir em 30 mil. Então o valor do PL final vai ser igual a 450, 530 menos 30, 500 mil. E na questão aí ele me fala que na situação apresentada o saldo do PL foi de 560 mil. Portanto, falso aí a questão de número 97. 98. A reserva de lucros a realizar pode ser constituída no exercício em que o valor da parcela realizada do lucro do exercício ultrapassar os dividendos obrigatórios. Olha só, essa função dessa reserva de lucro realizar é para você evitar que você distribua dividendos com lucro que ainda não foram realizados, certo? Você só pode constituir essa reserva se os dividendos obrigatórios eles forem maior de que o lucro realizado, porque aí você pode se limitar somente a distribuir dividendos dos lucros realizados, certo? Você só pode constituir se os dividendos obrigatórios forem maiores do que o lucro, né? Ele fala, a reserva de lucro realizado pode ser constituída no exercício em que o valor da parcela realizada do lucro ultrapassar os dividendos obrigatórios. Se o lucro realizado for maior do que os dividendos obrigatórios, não faz sentido constituir a reserva de lucro realizado. Não pode constituir a reserva de lucro realizado. Ela só pode quando os dividendos são maiores do que o lucro realizado. Portanto, 98 é falsa.
As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função. Perfeito. Vai estar lá no CPC 26. Sendo que as empresas que optarem pela classificação de acordo com a natureza devem divulgar adicionalmente informações das despesas segundo sua função. Não, no Brasil ela é de acordo com a função, né? As normas, está lá a Lei 6.404, mas as empresas elas podem opcionalmente, de acordo com as normas, ser de acordo com a função ou de acordo com a natureza. As empresas que, né, divulgarem de acordo com a função não exime da obrigatoriedade de colocar a natureza das despesas no demonstrativo. É o contrário. Então até aqui está certa. As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado de acordo com sua natureza ou função. Beleza. Sendo que as empresas que optarem pela classificação de acordo com a função devem divulgar adicionalmente informações da despesa segundo sua natureza. O CESP gosta dessas sacanagemzinhas de trocar, então fiz algumas coisas aí para você ficar bem atento, né? Portanto, falso aí também a 99. Questão 100. Na ocasião do reconhecimento contábil, deve-se incluir no cálculo do custo do imobilizado o valor da estimativa inicial dos custos com que o adquirente do ativo imobilizado terá de arcar no futuro para desmontar e remover o item adquirido e para restaurar o local em que o bem foi localizado. Isso está verdadeiro, né? Todos os custos necessários para colocar aquele imobilizado nas condições pretendidas pela administração, valor de aquisição, mais os tributos, excessos recuperáveis, menos desconto, menos abatimento. Aí quais são aqueles gastos necessários para colocar nas condições pretendidas pela administração? Frete, seguro, instalação, né? Honorários profissionais, benefício a empregado, tudo isso incorpora o imobilizado. E esses gastos que você vai ter no futuro, né, para restaurar a área, para remover aquele imobilizado lá. Esse gasto no futuro que você vai trazer a valor presente. Não é um gasto que você vai ter para tirar o imobilizado passado, não. É daquele imobilizado que vai estar lá, você vai tirar no futuro, vai remover, vai restaurar aquela área no futuro. Aquele gasto futuro trazido a valor presente também irá incorporar o custo do imobilizado. Portanto, verdadeiro. Os gastos incorridos na fase de desenvolvimento de novos produtos devem ser reconhecidos como ativo intangível. Vamos lá. Os ativos gerados internamente, ativos intangíveis gerados internamente, você vai dissociar lá duas fases, a fase de pesquisa da fase de desenvolvimento. A fase de pesquisa, os gastos na fase de pesquisa são despesa, mas os gastos na fase de desenvolvimento, eles também podem ser despesa. Despesa ou ativo intangível, certo? Se atendeu todos os critérios de reconhecimento, aqueles gastos na fase de desenvolvimento, você vai tratar como ativo intangível. Caso não tenha atendido, vai ser despesa. Então ele falou, os gastos incorridos na fase de desenvolvimento de novos produtos devem ser reconhecidos como ativo intangível. Não, não deve não. Se não atendeu, se aquilo não for tecnicamente viável, eles vão ser tratados como despesa, certo? Portanto, questão 101 aí também é falsa. 102, os ativos intangíveis com vida útil indefinida e uso ainda não disponível para uso devem ter sua recuperabilidade testada anualmente, independente de existir indício de desvalorização. Pessoal, isso aí é outra questão certa, imobilizado, intangível e teste de recuperabilidade, pode ter certeza. Então os intangíveis, o teste de recuperabilidade você vai fazer toda vez que houver indício de desvalorização. Aquela coisa lá do valor patrimonial, o valor patrimonial da ação está muito maior do que o valor de mercado, o valor das ações na bolsa, a taxa de juros aumentou demais, de forma que o valor de uso vai diminuir. Várias consequências, relatório interno que indique que aquele bem está tendo um rendimento pior do que o esperado, ou seja, você teve um indício de desvalorização, você submete ao teste de recuperabilidade, certo? É assim. Então, se você não tiver indício de desvalorização, você não vai submeter ao teste de recuperabilidade. Agora, existem ativos que, independente de existir indício de desvalorização, estarão submetidos ao teste de recuperabilidade anualmente, pelo menos anualmente. E quais são esses aí? O goodwill, o ativo intangível, com vida útil indefinida, ele não vai sofrer amortização, e os ativos ainda não disponíveis para uso. Esses serão testados a recuperabilidade independente de haver indício de desvalorização, portanto, verdadeiro. Questão 103, resultado abrangente é o conjunto de mudanças verificadas. Vai cair uma questão desse negócio aqui na tua prova também, se liga aí. Resultado abrangente é o conjunto de mudanças verificadas no patrimônio durante um determinado período, inclusive as resultantes de investimento do sócio e distribuições ao sócio. Pessoal, o resultado abrangente são valores que vão aumentar o PL,
certo? E que não vão transitar no resultado e que não são consequência de transações com sócio na qualidade de proprietário, certo? Então eles não são consequência de integralização nem distribuição de dividendos, certo? São mutações que vão ocorrer no PL, certo? Que não são consequência da transação com sócio na qualidade de proprietário. Aí a gente tem aí, né? Ele fala, inclusive, as resultantes de investimento do sócio e distribuições ao sócio. Era para ser aqui a palavra exceto. Portanto, 103 falsa. 104. Nas instituições financeiras, os juros recebidos são geralmente classificados como fluxo de caixa operacional. Perfeito. Enquanto nas instituições não financeiras, esses juros eles podem ser classificados como operacional ou como fluxo de caixa de investimento. Perfeito. Existem alguns fluxos de caixa que pode ser dado dois tratamentos, né? Por exemplo, os juros recebidos, os dividendos recebidos, eles podem ter tratado como operacional ou como investimento. Os juros pagos, ou operacional ou financiamento. É isso? Então se liga aí nesse negócio. Agora, para as instituições financeiras, esses juros recebidos, a regra é isso aí ser operacional, faz parte da operacionalidade das instituições financeiras. Agora, para as outras não, pode ser tratado de um jeito ou de outro. Portanto, isso aí está perfeito, isso é verdadeiro. As disponibilidades em moeda estrangeira devem ter seus saldos contábeis convertidos para a moeda nacional, com base na taxa de câmbio constante na data do balanço. As variações resultantes dessa conversão devem ser registradas em conta de despesa, caso haja valorização do real em relação à moeda estrangeira, ou em conta de receita, se houver desvalorização do real em relação à moeda estrangeira. Se liga aqui, você muitas vezes fica, toda vez que envolve moeda estrangeira, aí se ajuste acumulado de conversão. Não é assim não. Né? As empresas, quando elas vão ter envolvimento com moeda estrangeira, ela pode ter essas transações em moeda estrangeira, ter dinheiro no caixa em moeda estrangeira, a empresa está aqui, tem dinheiro no caixa, tem dívida, tem valores a receber em moeda estrangeira, certo? Ou seja, chamados ativos monetários. Esses ativos monetários, eles vão ser convertidos em moeda nacional a taxa de câmbio em vigor na data do balanço, certo? Então essas transações é assim, a empresa está com aqueles valores. Agora existem as operações, a empresa pega e tem um investimento lá numa coligada, numa controlada lá no exterior. Aí você vai converter essas demonstrações contábeis, pessoal, para moeda nacional. Aí quando você vai converter, aí o ativo, ativo e passivo vai ser pela data de fechamento, que esse câmbio na data final, certo? O PL vai ser pela taxa histórica e o lucro pela taxa de ocorrência lá das receitas e despesas. Normalmente se coloca a taxa média. Em função de você ter feito ativo e passivo com um câmbio de fechamento e os outros com outro câmbio, isso vai dar uma diferença, certo? E isso vai ser ajustada. E esse ajuste decorrente dessa variação cambial, aí vai diretamente para o PL, para ajuste acumulado de conversão, que não é o caso aqui. Aqui a empresa tem lá dinheiro no caixa em moeda estrangeira, certo? É isso aí que está dizendo. As disponibilidades em moeda estrangeira devem ter seus saldos convertidos para a moeda nacional com base na taxa corrente na data do balanço. Perfeito. Agora, as variações cambiais resultantes dessa conversão devem ser registradas em conta de despesa caso haja valorização do real. Vamos ver, eu tenho aqui no disponível 10 mil dólares, certo? E meu dólar hoje vale 2. Então, lá em determinado momento. Então, eu tenho quanto no disponível em moeda nacional? 20 mil. Quando chegou na data do balanço, eu continuo com meus 10 mil dólares, só que agora ele vale 3. Eu vou ter quanto no meu ativo? 30 mil. Né? Então, isso aqui houve uma valorização ou houve uma desvalorização do real? Aqui houve uma desvalorização, Silvio. Aqui houve uma desvalorização do real. O real, ele está valendo menos, o dólar está valendo mais. Então houve uma desvalorização do real. Quando houve essa desvalorização do real, foi bom ou foi ruim para a empresa? Foi bom. A empresa ela tinha um equivalente a 20 mil, o dólar aumentou, agora ela tem um equivalente a 30 mil, o ativo aumentou, consequentemente o PL aumentou. Então significa que isso aí é o quê? Uma receita. Então a desvalorização do real vai gerar uma receita e a valorização do real vai gerar uma despesa, certo? Então, dessa conversão deve ser registrada em conta de despesa caso haja uma valorização do real, certo? Se você tiver uma valorização do real, o seu disponível ele vai diminuir, certo? O seu disponível ele diminui. Então, portanto, perfeita aí a questão de número 105. 106. A demonstração das mutações do patrimônio líquido inclui o resultado abrangente do período. Apresentado separadamente o montante total atribuível aos proprietários da entidade controladora e, se houver, o montante correspondente à participação de não controladores.
Isso é perfeito, você tem que tomar cuidado. A demonstração das mutações inclui o resultado abrangente. Ele não inclui a demonstração do resultado abrangente, não. Ele inclui o resultado abrangente do período. Certo? O lucro, o ajuste de avaliação patrimonial, ajuste acumulado de conversão, inclui esse resultado abrangente. Mas a DRA não, a DRA ela vai ser publicada separadamente. Partindo do resultado do período, aí você tem o que? Os outros resultados abrangentes, certo? A participação no resultado abrangente de investida avaliado pelo MEP e o resultado abrangente final, certo? Portanto, isso aí é verdadeiro, mas eles gostam muito de colocar, né, inclui a DRA, falso, inclui o resultado abrangente do período. Portanto, verdadeiro. A conversão de debêntures emitida em ações provoca alteração na estrutura de capitais de uma empresa, especificamente na relação de capital de terceiros com capital próprio. Vamos lá, capital de terceiros sobre capital próprio, isso tem um índice, é participação de capital de terceiros. É capital de terceiros sobre capital próprio. Se você converte debêntures em ações, você está convertendo uma dívida em capital, não é isso? Uma dívida, você está diminuindo o seu passivo, o capital de terceiros ele vai ficar o quê? Menor, certo? E o capital próprio ele vai ficar o quê? Maior, né? Então, isso aí, quando, olha só, se o capital de terceiros diminui, a participação, né, do capital de terceiros, ela vai, perdão aqui, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Se o aumento do capital próprio aqui, o denominador aumenta, a participação do capital de terceiros também vai o quê? Vai diminuir. Então, a conversão de debêntures emitidas em ações provoca alteração na estrutura de capital de uma empresa, especificamente na relação do capital de terceiros com o capital próprio. Beleza, isso vai provocar uma variação mesmo. E uma variação que a participação de capital de terceiros, eu podia até dizer, vai diminuir. Certo? A participação do capital de terceiros ela vai diminuir. Portanto, isso, questão 107, é uma questão verdadeira. E aí a gente conclui, não é? Nosso simulado, espero que você tenha mandado beleza aí nesse simulado e tenha se dado bem, não só no simulado, como na prova aí do dia 17. Um grande abraço. Bom, vamos lá, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo, eu sou professor de Direito Administrativo e fui convidado aí pelo meu amigo Silvio Sandi para gravar aqui no portal 2 simuladinhos para vocês como fazer concurso para o TCE de Pernambuco. Na verdade, vou gravar 24 itens para vocês, né, 12 em cada simulado, tentando abarcar aquilo que é principal dentro do nosso conteúdo programático, aquilo que eu acho que pode aparecer na nossa prova aí do TCE de Pernambuco. Então a gente vai fazer uma correção de maneira clara e objetiva, tentando focar aquilo que pode aparecer na hora da nossa prova, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso simulado, como é que ficou, para a gente poder trabalhar essas questões, ó. Então, a respeito da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue os itens a seguir. Questão 51. Com base no princípio da tutela, a administração pública poderá revogar atos inconvenientes ou inoportunos e anular atos ilegais, não sendo possível a revogação de um ato ilegal que posteriormente se torna inconveniente. Então a gente tem vários pontos para observar nessa questão. Primeiro, quando a gente fala de anulação e de revogação de atos administrativos, na verdade eu tenho realmente um princípio fundamentando essas duas formas de extinção do ato. Só que não é o princípio da tutela, é o princípio da autotutela. Pessoal, cuidado! Quando a gente fala em tutela, é a relação existente entre a estrutura da administração direta e a estrutura da administração indireta. Autotutela é autoproteção. É o poder que a administração tem de revisar os seus atos e consertar os seus erros, anulando atos ilegais, revogando atos inconvenientes. Então, primeiro erro da questão já está aí, na verdade esse é o único erro do item, é uma questão tradicional da banca CESP. Se a gente for analisar o resto, quando eu falo em revogação, inconveniência e inoportunidade. É o fato gerador da nossa revogação, a gente já tem que estar careca de saber. Anulação, atos ilegais. Perfeito. E essa parte final, vamos ler com calma. Não sendo possível a revogação de um ato ilegal que posteriormente se torna inconveniente. Então, repara, eu tenho um ato que é ilegal e depois ele se torna inconveniente. A pergunta é, o que eu faço com esse ato? Eu anulo ou eu revogo? Repara que a banca tenta te induzir ao erro, né? Posteriormente se torna inconveniente, então é revogação.
Não, porque o pressuposto da revogação é que o ato seja legal. Então, cuidado com isso. Para que eu revogue, o ato tem que ser legal. Se o ato é ilegal, eu tenho que cortar o mal pela raiz. Essa é a ideia. Então, se o ato é ilegal, eu tenho que anular, ainda que depois ele se torne inconveniente. Beleza? Então, realmente, não é possível a revogação de um ato ilegal que depois se torne inconveniente. Então, esse nosso primeiro item, ele está falso por conta aí do princípio da autotutela. Beleza? Questão 52. As empresas estatais diferenciam-se pela formação do capital. Assim, as empresas públicas possuem capital exclusivamente público, razão por que dele não pode participar sociedade de economia mista, cujo capital é parcialmente privado. Galera, quando a gente fala de empresas estatais, a gente já tem que estar careca de saber que a gente está fazendo referência à empresa pública e à sociedade de economia mista. Então, a gente está falando de empresa pública e sociedade de economia mista. Realmente, a diferença entre elas está na formação de capital. Uma das diferenças é a formação de capital. Quando a gente fala em empresa pública, o capital é 100% público. Quando a gente fala de sociedade de economia mista, o capital votante é majoritariamente público. Ou seja, a maioria das ações com direito a voto ficam na mão do poder público. Até aí, tudo tranquilo, a gente já sabe. A pergunta é, quando eu falo em capital 100% público, eu posso ter uma sociedade de economia mista participando do capital de uma empresa pública? Eu posso ter uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração, participando do capital de empresa pública? Galera, a resposta é sim, posso. Na verdade, a doutrina já defendia isso, as bancas examinadoras já defendiam isso, e a nossa lei das estatais, a nossa lei 13.303, veio ratificar esse posicionamento. Hoje não há qualquer dúvida. Então, é possível sim a participação de uma sociedade de economia mista no capital de uma empresa pública. Pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública, pode participar do capital de empresa pública. Ainda que a sociedade de economia mista tenha capital público e privado. Presume-se que o capital injetado na empresa pública é capital público. Essa é a presunção. Então esse item ele está falso, porque aqui está dizendo a razão porque dele não pode participar. Então ele também está falso. Beleza, galera? Então deixa eu pintar ele aqui de vermelho. Então está falso o item 52. Bom, nosso item 53 e 54, eles trabalham aí sobre organização administrativa e atos administrativos, né? Julga os itens a seguir. Vamos dar uma lida. Em regra, os órgãos, por não terem personalidade jurídica, não têm personalidade judiciária, salvo nas hipóteses em que os órgãos são titulares de direitos subjetivos, os que lhe conferem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências. Galera, esse nosso item, ele tá verdadeiro. Por quê? Vamos pensar. Primeiro, eu não posso confundir personalidade jurídica com personalidade judiciária. Cuidado com isso, galera. Personalidade jurídica, a gente já sabe que nenhum órgão tem. O órgão é o pedaço de uma pessoa jurídica. Então, o órgão sozinho, ele não tem essa personalidade jurídica. Agora, alguns órgãos possuem a capacidade processual ou capacidade judiciária ou personalidade judiciária, como disse o Supremo. O Supremo já disse que a Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica, mas possui personalidade judiciária. O que é isso? É a capacidade de estar em juízo para defender as suas prerrogativas institucionais. É aquela possibilidade dos órgãos independentes e autônomos impetrarem mandado de segurança para defenderem as suas prerrogativas institucionais. Então esse item está verdadeiro.
Na verdade, eu só queria relembrar essa diferença entre personalidade jurídica e personalidade judiciária. Beleza? Vamos para o nosso item 54, vou sumir da tela para ficar melhor para vocês. Questão também tradicional da banca CESP. Diferença entre desconcentrar e descentralizar. Vamos ler. O processo de desconcentração administrativa representa uma distribuição interna de competências. Perfeito, ó. Desconcentração, distribuição interna de competências, resultando na criação de órgãos públicos. Certíssimo. Sendo certo que tais unidades administrativas não podem ser criadas por decretos autônomos. Galera, o que eu queria aí relembrar com vocês? Quando a gente fala de desconcentração, é o processo de criação dos órgãos públicos. Quando a gente fala de descentralização, e aí a gente sabe que é o processo de descentralização por outorga, é o processo de criação da estrutura da administração indireta. E aí, galera, o que eu queria chamar a atenção? Cuidado! Todo órgão público, ele é sempre criado e extinto através de lei. Não há exceção a essa regra. Cuidado! Quando eu falo de decreto autônomo, a exceção é só para extinção de cargo público vago. Todo órgão público ele tem que ser criado e extinto através de lei. Não há exceção a essa regra. Agora, quando eu falo de cargo público vago, aí eu tenho a possibilidade de extingui-lo através de decreto autônomo. Lembrando, a banca do CESP já perguntou isso. É possível fazer extinção de um cargo público vago através de lei? Sim, é possível. Mas existe a possibilidade de também fazer isso através de uma lei. Beleza? Então só isso que eu queria relembrar com vocês. Nosso item aqui, ele está verdadeiro. Então trabalhando aí as questões tradicionais da banca CESP com vocês. Vamos então agora para o nosso item 55, sobre parceria público e privada. Vamos ler. As PPPs representam uma nova forma de parceria entre o Estado e o particular. A Lei 11.079 de 2004 prevê algumas características próprias que não eram encontradas nas concessões tradicionais. Sobre o tema, julgo os itens abaixo. A gente sabe que as PPPs são formas de concessões especiais, né? E é isso que difere as PPPs das concessões tradicionais regulamentadas pela Lei 8987. A característica da parceria pública e privada é que eu vou ter sempre a injeção de dinheiro público. Na verdade, qual é a ideia da parceria pública e privada? Quando a gente teve, na década de 90, o movimento das privatizações, certas áreas em que a administração pública atuava, que não eram tão rentáveis, ainda ficaram na mão do Estado. Principalmente aquelas que envolviam obras de infraestrutura. E não atraíam o parceiro privado. Então, uma forma de atrair o parceiro privado foi através da parceria público-privada. Ó, parceiro privado, agora, por exemplo, o risco do negócio não vai ser só seu, eu vou entrar também nesse risco. O parceiro privado, agora, além do dinheiro da tarifa, eu também vou te garantir um dinheiro aqui para garantir o investimento que você vai fazer. Então, na verdade, quando eu entro com a lei das parcerias público e privada, é para atrair mais esse parceiro privado para o negócio público. Beleza? Então vamos dar uma lida aqui. Em se tratando das concessões especiais, ou seja, das PPPs, a legislação exige a repartição objetiva dos riscos ordinários e extraordinários, que será definida no contrato. Vamos lá. Galera, o que seria isso? Quando eu falo de risco ordinário, é aquele risco inerente ao negócio. Quando eu falo de risco extraordinário, é aquele risco imprevisível, imprevisto. Força maior, caso fortuito, por exemplo. Quando a gente pega a Lei 8987, o risco ordinário é da concessionária.
a concessionária ela entra no negócio sem saber se ela vai ganhar ou perder com aquele negócio. Concessionária, o risco é seu. Você vai entrar aqui se você quiser. Beleza. E o risco extraordinário pela Lei 8987? Ele vai acarretar uma revisão contratual ou a rescisão do contrato administrativo. Aqui na Lei de Parceria Pública e Privada, não. De forma objetiva, os riscos ordinários e extraordinários são estabelecidos e divididos no instrumento contratual. Então, o parceiro privado, ele já entra sabendo o real risco do negócio. Foi uma das formas de garantir uma maior estabilidade para que o parceiro privado possa investir com maior tranquilidade. Foi uma das formas que o poder público achou para atrair mais esse parceiro privado, dar mais segurança para ele injetar o seu dinheiro num negócio que teoricamente não seria tão atrativo. Então isso aqui está correto. Nas concessões especiais, a lei exige, que o instrumento contratual trate de forma objetiva da repartição de riscos. Onde que a gente encontra isso? Na Lei 11.079, que é a lei que regulamenta isso, no artigo 4º, inciso 6, que fala da repartição dos riscos, combinado com o artigo 5º, inciso 3, que inclui os riscos ordinários e extraordinários do negócio. Beleza, vou sair da tela para a gente matar a questão 56. Enquanto nas concessões comuns não se exige prazo máximo, nas concessões especiais o prazo mínimo é de 5 anos e o prazo máximo é de 25 anos. Pessoal, esse item está incorreto. Por quê? Por conta do prazo máximo. A lei das PPPs, ela realmente exige prazo mínimo e máximo. Só que o prazo máximo é de 35 anos. Artigo 5º, inciso 1. Pessoal, cuidado. Quando eu falo das concessões tradicionais, regidas pela Lei 8987, eu tenho que lembrar que realmente ela tem um prazo definido. Afinal de contas, as concessões são firmadas através de um contrato. E se é contrato, tem que ter prazo. Beleza. Então as concessões comuns têm um prazo definido no contrato. Mas a Lei 8987 não estabelece nem prazo mínimo, nem prazo máximo para essas concessões. Já a Lei da Parceria Pública e Privada estabelece prazo mínimo, prazo máximo, valor mínimo para parceria pública e privada. Existe uma série de formalidades exigidas no instrumento contratual das PPPs. Então, cuidado, em se tratando de prazo das PPPs, é mínimo de 5 anos e máximo de 35 anos. Valor mínimo da parceria público-privada, 20 milhões de reais. Beleza? Então não esqueçam desses detalhes. Vamos então agora para a nossa questão de número 57. Galera, tô indo assim, de forma bem dinâmica, a pedido do próprio Silvio, né? Ele falou, Gustavo, a galera aqui é fera, então não fique enrolando, é de forma objetiva, senão a galera cai de pau em cima de você. Então, tô sendo bem objetivo, direto ao ponto na nossa questão, beleza? Vamos lá. A respeito dos servidores públicos e de improbidade administrativa, julgo os itens. Galera, repara que eu passei por todos os pontos que eu acho que realmente são essenciais. Anulação, revogação, desconcentração, descentralização, lei das PPPs, jurisprudência recente do STF, lei de improbidade. Então, característica da Banca CESP. Beleza? Então, a questão 57, decisão recente do Supremo. Teto remuneratório quando eu acumulo cargos públicos. Se a gente for ler o artigo 37, inciso 11, combinado com o artigo 37, inciso 16, a ideia que eu tenho é, se você acumula cargos públicos legalmente, você tem que respeitar o teto remuneratório. Se você tem um cargo de juiz com um cargo de professor, e aqui você ganha 30 mil e aqui 10 mil, você vai somar os dois, 40 mil, e só pode ganhar no máximo o teto remuneratório, que é o ministro do Supremo, R$ 33.700. Essa é a ideia originária da Constituição.
Lá no artigo 3711 fica claríssimo, né? Percebidas cumulativamente ou não. E quando você lê o artigo 3716 também, ele fala que a acumulação de cargos, como regra, é vedada, mas ele fala que é possível se houver compatibilidade de horários, observado o limite do teto. Então a ideia que eu tenho na concepção original da Constituição é, se você acumula cargos, somos 2 e respeita o limite do teto. Mas cá entre nós, isso é absurdo. Porque se o camarada trabalha 2 vezes, nada mais justo do que ele ganhar 2 vezes e se sujeitar a 2 tetos. Imagina, pô, o ministro do Supremo, então, não pode exercer a função de magistério que a Constituição permite. Porque senão ele não vai ganhar nada, cara. Olha que absurdo. Então, o Supremo Tribunal Federal falou o quê? Se você acumular cargos, é um teto para cada cargo. Então, a interpretação que o Supremo deu é, na acumulação de cargos, é um teto para cada cargo. Essa decisão é de 2017, fresquinha, e eu acho que tem cara de questão de prova. Vamos dar uma lida, então. Segundo jurisprudência do STF, nos casos autorizados constitucionalmente da acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Então isso aí está correto. Eu afasto o teto quanto ao somatório dos ganhos. Beleza? Vamos aproveitar o gancho e já vou ler a questão de baixo. Lei de improbidade. Ao permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente, o agente público, servidor ou não, pratica ato de improbidade, sujeitando-se à pena de suspensão dos direitos políticos por até 8 anos, desde que sua conduta seja dolosa. Galera, primeira coisa, você tem que saber classificar esse ato de improbidade. Sempre que tiver claro que eu não me dei bem, mas alguém se deu bem, eu vou estar diante de um ato de improbidade que acarreta lesão ao erário. O verbo é sempre facilitar, deixar, permitir. Repara, eu permiti que alguém se enriqueça ilicitamente. Eu não enriqueci ilicitamente, mas alguém se enriqueceu. Então, a primeira coisa é saber identificar que ato de improbidade é esse. Nesse caso aqui, eu estou diante da lesão ao erário. Aquele caso previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Se eu estou diante da lesão ao erário, eu tenho que saber a suspensão dos direitos políticos. De quanto a quanto tempo, Gustavo? Lembra? Se é ato que atenta contra os princípios, 3 a 5. Se é lesão ao erário, 5 a 8, né? Então aqui, ó, 5 a 8 anos. Então até aí tá certo. Repara, pratica ato de improbidade, sujeita-se à pena de suspensão dos direitos políticos por até 8 anos. Beleza, o limite máximo é 8 anos. Eu não falei nada sobre o limite mínimo, mas isso não invalida o item, antes que você queira entrar com recurso. Eu só falei do limite máximo, até 8 anos, tá certo. Agora vamos ler o resto. Desde que a sua conduta seja dolosa. O erro está nesse desde que. Se eu falo de ato de improbidade que causa lesão ao erário, é o único caso em que a conduta pode ser dolosa ou culposa. Até no caso do artigo 10A, de benefício concedido de forma indevida, é também conduta dolosa que é exigida. O único caso em que se exige culpa ou dolo é no caso da lesão ao erário. Então, nesse caso, se eu permito que alguém enriqueça ilicitamente, a conduta pode ser dolosa ou culposa. É aí que está o erro da nossa questão. E só para não passar em branco, ó, eu falo aqui em agente público, servidor ou não. Perfeito, né, galera? O agente público não necessariamente é um servidor público. O agente público, ele pode ser um empregado público, ele pode ser um detentor de mandato eletivo, ele pode ser um mesário do TRE, segundo o STJ, ele pode ser até um estagiário.
né? Então, não tem problema algum. O estagiário, só para a gente relembrar, ele já foi enquadrado também na lei de improbidade, segundo o julgado do STJ, que já caiu em prova do SESP. Beleza? Então, esse item 58, ele tá errado, tá falso. Beleza? E aí, vamos para a questão 59, 60, 61, 62, todas sobre Lei 8666, Lei 10.520, registro de preço. Licitação e contrato. Se você vai trabalhar no Tribunal de Contas, você vai trabalhar com isso no seu dia a dia. Para quem não sabe, eu sou auditor do Tribunal de Contas aqui do município do Rio de Janeiro, né? Então, é o nosso dia a dia. É análise de editais, é trabalhar com licitação, com contrato, é isso que você vai fazer no dia a dia. Então, vai cair na sua prova. Não pense que não vai cair. E aproveitando o gancho, né? A gente sabe que existe o Tribunal de Contas dos municípios, né? Um órgão de natureza estadual. Quando eu falo de Tribunal de Contas do município, só existem dois: Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, Olho Trapalho e São Paulo. São órgãos de controle municipais. Beleza. Agora, quando eu falo de órgãos estaduais, aí eu tenho Tribunal de Contas dos municípios. E você deve ter aprendido que são 4, né? Ceará, Bahia, Pará e Goiás. Cuidado! Recentemente foi extinto o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Por causa de um bolo político doido, acabaram com o Tribunal de Contas do Ceará. Então, cuidado com isso. Beleza? Então, vamos lá. Questão 59. Constitui motivo para rescisão unilateral do contrato o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. Já para por aí. Isso tá errado, isso tá falso. Por quê, Gustavo? Galera, rescisão unilateral por vacilo da administração pública não existe. Pessoal, quando eu falo em rescisão unilateral, quem vacilou foi o contratado. Algum vacilo o contratado deu. Quando eu falo em rescisão unilateral, é por um atraso no início da execução do contrato, é por uma falha contratual por parte do contratado. Agora, se eu falo que a administração deixou de pagar por mais de 90 dias, é caso de rescisão? É. Se mais de 90 dias eu não pago aquele contrato, a administração não paga, o contratado para de executar o contrato e o que ele faz? Ele vai buscar uma rescisão judicial ou amigável, mas nunca unilateral. Cuidado com isso. Sempre que for um vacilo da administração, não é rescisão unilateral. Afinal de contas, a rescisão unilateral é uma cláusula exorbitante. É uma prerrogativa da administração. Beleza? Vamos então para o nosso próximo item. Questão 60. Na modalidade pregão, deixa eu sair da tela. Na modalidade pregão, é vedada a exigência de garantia de proposta para a participação do certame. Porém, não se proíbe a exigência de garantia contratual da empresa vencedora. Isso está correto, né, galera? Artigo 5º da Lei do Pregão, ela proíbe a exigência de garantia de proposta. Na verdade, a ideia da Lei do Pregão é não limitar o acesso aos interessados a participarem da licitação. O que eu não posso ter é uma garantia de licitante, ou seja, aquela garantia que a Lei 8666 traz de 1% do valor do contrato. Aquela garantia para comprovar a capacidade econômico-financeira do licitante. Essa garantia eu não posso ter na Lei do Pregão. Afinal de contas, a ideia do pregão é dar maior acessibilidade aos interessados. Agora, depois que eu passo da fase de licitação, na hora de assinar o contrato, eu posso ter uma garantia contratual para garantir o fiel cumprimento do contrato? Posso. Então, cuidado. O que a Lei do Pregão proíbe é a garantia da proposta, a garantia do licitante, a garantia que o licitante dá para poder participar da licitação. Agora, a garantia da execução do contrato, ela pode ser exigida normalmente. Aquela garantia que, como regra, é de 5%, podendo chegar a 10%,
pode ser exigida normalmente, desde que esteja prevista no edital e no contrato. Beleza? Então esse item 60 está correto. 61. Nos casos de contratação direta, comprovada a ocorrência de superfaturamento, o agente público responsável pela contratação responderá subsidiariamente pelo dano causado ao erário em relação ao fornecedor ou o prestador de serviços. Galera, isso está errado. A responsabilidade, ela não é subsidiária, ela é solidária. Não comporta benefício de ordem. Os dois vão ser responsabilizados solidariamente. O fornecedor e o agente público responsável pela contratação superfaturada. É por isso que a Lei 8666, lá no artigo 26, ela exige a justificativa de preço na contratação direta. O que é aquilo, a justificativa de preço? É você comprovar que o preço que está sendo cobrado para a administração é o preço que você cobra para todo mundo. Eu trabalho na área administrativa do Tribunal de Contas, lá do município do Rio de Janeiro. Então, sempre que chega um processo de contratação direta, o que eu peço? Manda para mim nota fiscal, nota de empenho, contratos que comprovem que você está me cobrando o que você cobra para qualquer um. Justamente para quê? Para eu garantir que aquele preço é o preço usual de mercado. Para garantir que não está havendo um superfaturamento naquela contratação que eu estou realizando. Beleza? Porque se houver um superfaturamento, a responsabilidade é solidária entre o fornecedor e o agente público. E a última questão sobre sistema de registro de preço, e aí eu peguei um ponto que sempre aparece em prova. Vamos ler. A licitação para a formalização da ata de registro de preços será realizada através da modalidade concorrência ou pregão, sendo necessária a indicação da dotação orçamentária e precedida de ampla pesquisa de preço do mercado. Pessoal, sistema de registro de preço, decreto 7892 de 2013, e ele estabelece, no artigo 7º, caput, que eu vou fazer o registro de preço através da concorrência, utilizando o tipo menor preço, ou através do pregão. Então, até aí, tudo bem. Então, a modalidade de licitação é a concorrência ou pregão para formalização do registro de preço. Se for concorrência, a regra é usar o menor preço. Eu só posso usar técnica e preço em casos excepcionais devidamente justificados. Além disso, o artigo 7º, parágrafo 2º, ele fala que não é necessária a indicação da dotação orçamentária. Uma das vantagens da adoção do sistema de registro de preço é justamente não travar o seu orçamento. Porque qual é a característica do sistema de registro de preço? Eu não sei se eu vou comprar aquilo. Eu estimo que eu vou comprar. Então, como é que funciona na prática? Eu falo assim, eu acho que durante um ano eu vou consumir 1000 resmas de papel. Então, eu faço uma ata registrando o preço de 1000 resmas de papel. Se eu precisar comprar resma de papel durante um ano, eu tenho aquele preço garantido na ata. E aí eu vou comprando conforme a minha necessidade, conforme demanda. Mês que vem manda para mim 100. No outro mês vou precisar de mais, manda para mim 200. No outro mês manda só 20. E aí eu não preciso estocar 1000 resmas no meu almoxarifado. Eu vou comprando conforme demanda. E Gustavo, e como é que fica a questão orçamentária? Eu vou fazendo a reserva de dotação conforme eu for contratando. Então o meu orçamento ele não fica preso. E essa é uma das vantagens do SRP, do Sistema de Registro de Preço. Eu não preciso indicar a reserva de dotação na licitação, mas somente na formalização do contrato. E essa é uma questãozinha típica de prova quando se fala de Sistema de Registro de Preço. Beleza? Então, o item 61 está falso, como a gente viu, aproveitando, e o item 62 também está falso. Beleza, galera? Então, encerramos por aqui a correção do nosso primeiro simulado e até breve.
até a correção do nosso segundo simulado. Valeu, galera! Olá, pessoal. Professor Alexandre Araújo, Direito Constitucional. Estamos aqui fazendo o simulado para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Vamos então fazer a nossa parte referente, obviamente, a direito constitucional, começando da questão de número 63, tá? A garganta não tá muito boa, mas as questões estão boas. Enfim, no final, tudo vai dar certo, tá bom? Vem comigo aqui e na tela vamos para a questão de número 63. Vamos lá. A desapropriação autorizada pela Constituição Federal, prevista no ordenamento jurídico, poderá ter como fundamento causas diversas. Sim, é só lembrar que esses fundamentos estão no artigo 5º, inciso 24 da queridíssima Constituição Federal. Beleza? Bom, nesse sentido, a construção de uma rodovia, reforma agrária e uma situação emergencial de calamidade pública podem ser classificadas respectivamente como hipóteses de... Vamos lá. Realmente, o inciso 24 traz a necessidade pública, depois traz a utilidade pública e depois traz o interesse social nessa ordem. Necessidade pública é uma situação de emergência, ok? Então, seria sim uma calamidade pública. Utilidade pública seria uma situação de conveniência. Então, poderia ser tranquilamente a construção de uma rodovia, ok? Então, veja que a situação emergencial corresponde, a construção de uma rodovia corresponde e interesse social corresponde à reforma agrária, se vocês pegarem o disposto no artigo 184 da Constituição. Quando a Constituição fala em interesse social, logo depois ela se refere à reforma agrária, tá certo? Então, nós temos aqui, realmente, 3 exemplos de situações de desapropriação, motivos, hipóteses de desapropriação. Lembrando que o pagamento, a indenização da desapropriação é justa, valor de mercado, é prévia e via de regra em dinheiro. Por que via de regra? Porque se eu, particular, não cumprir a função social da minha propriedade, o que pode acontecer? A desapropriação ser paga com títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. É só depois você conferir no artigo 184 e 182, parágrafo 4º, inciso 3, tá? Mas o item 63 está ok, está correto, tá bom? Item correto. Bom, item 64. Na hipótese do presidente da República, durante a vigência de seu mandato, praticar sob qualquer fundamento um homicídio, a acusação terá de ser admitida por 2/3 da Câmara para, posteriormente, poder ser submetida a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Bom, cuidado com a minha pegadinha, com a minha casca de banana. Eu coloquei sob qualquer fundamento. E eu não posso me esquecer que o artigo 86, parágrafo 4º da queridíssima Constituição, diz que o presidente ele tem imunidade, ele não responde durante o mandato pelos atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, se eu digo assim, o presidente matou o primo dele movido por violento ciúme da esposa, ok? Um crime passional. Olha o fundamento. O fundamento é um crime passional. Ele foi movido por violento ciúme. Esse ato é um ato estranho à presidência. Então, mesmo estando durante o mandato, esse crime não teve conexão alguma com o cargo. Diferente de receber empresários ligados à área de alimentos, né, carnes e por aí vai, e receber essa galera usando, de certa forma, a influência presidencial, usando o poder que lhe foi conferido pela Constituição, e, por conta de tal conferência, por conta de tal poder atribuído pela Constituição, ele, entre aspas, pratica algum crime. E aí, como vocês viram no caso Michel Temer, houve o oferecimento de denúncia pelo Procurador-Geral da República, mas
a nossa Câmara dos Deputados não admitiu a acusação. Então não entenda que a Câmara absolveu Michel Temer, não foi isso. O que aconteceu foi que a Câmara não permitiu que ele fosse julgado durante o mandato. Ué, Alexandre, mas nesse caso ele poderia ser julgado durante o mandato? Claro, porque nesse caso não é um ato estranho à presidência, é um ato conexo à presidência. Então, entenda, ele só não responde se o ato for estranho. Mas, se o ato for conexo à presidência, ele pode responder durante o mandato. Por que eu digo ele pode responder? Porque se a Câmara funcionar de escudo, vai acontecer o que aconteceu com Michel Temer, tá? Bom, mas eu não tô aqui para falar de política, eu tô aqui para falar de prova. Galera, o item tá errado porque eu coloquei sob qualquer fundamento. Não. O fundamento deve ser ligado à presidência, já que se ele não responde por ato estranho durante o mandato, não pode ser qualquer fundamento. Beleza? Vamos lá, logo o item 64 está errado. Vamos seguir. Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Vamos lá? Todo elegível, ou seja, todo aquele que tem capacidade eleitoral passiva, é eleitor. Tem capacidade eleitoral ativa, tá? Então, todo aquele que pode receber o voto, vota. Mas nem todo aquele que vota pode ser votado. Vamos pensar? O analfabeto, tá bom? Ele é eleitor. Só que o analfabeto, ele é inelegível. Lembram disso? Ele tem aquela inelegibilidade absoluta. Lembram dessa situação? Então, vamos pensar. Todo elegível, todo mundo que pode receber voto é eleitor, claro. Todo mundo que se candidata tem um voto assegurado, o próprio. Então, realmente, todo elegível é eleitor. Legal. Mas nem todo eleitor, por exemplo, o analfabeto, é elegível, ok? O analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. Então, o item 65 eu coloquei aqui para confundir a cuca de vocês, tá? Beleza? Matamos, mas o item está legal. Cuidado se, na hora da prova, o camarada, ele inverter, né? O cara colocar algo do tipo, todo eleitor é elegível, mas nem todo elegível é eleitor. Aí estaria errado. Beleza, galera? Então vamos lá para a questão 66. No tocante à alteração da divisão interna de determinados entes federados, pode-se afirmar que na subdivisão também pode ser chamada de cisão, cuidado com isso, tá? O ente primitivo perde a respectiva personalidade jurídica. Professor, caraca, não lembro disso. É o seguinte, a pegadinha que a banca CESP gosta de usar é entre subdivisão, tá? E desmembramento. Toda vez que o CESP usou isso, foi com essa pegadinha. Como é que eu digo para o meu aluno? Olha, subdivisão não começa com a letra S? Então você vai lembrar S de some. Sumiu. Então é isso aqui, ó. Eu tenho o estado A, ele sofre uma divisão, e agora eu vou ter B e C. Tá tudo torto aqui porque eu estou fazendo rápido. Mas o que acontece? B e C. Veja que A sumiu. Isso acontece na subdivisão, o item está verdadeiro. Agora, se fosse desmembramento, eu teria isso aqui, ó. Eu tenho A, ele sofre uma divisão. Aí eu continuo tendo A, só que agora eu tenho também B. Tanto que esse desmembramento é chamado de desmembramento, o nome completo dele, né? Desmembramento formação. Por quê? Porque eu estou formando um novo ente, tá? Repare que no desmembramento ocorre a manutenção da personalidade jurídica do ente primitivo, beleza? Alexandre, mas existe desmembramento de outro tipo? Existe. Nunca vi cair em prova, mas existe um desmembramento chamado anexação, que é quando você, ao invés de criar um outro ente, você só muda porção de terra. Você tira uma parte de um estado e anexa essa parte a outro estado, ou de um município e anexa a outro município. E aí o nome é desmembramento anexação. Por isso, né? Se anexa. Beleza? Tô contigo demais.
Com isso, 66, certo. Cuidado com 66. Essa ideia o CESP gosta e algum tempinho não cai. Vamos lá? Seguindo aqui comigo. Bora! Questão de número 67. Vamos comigo. O presidente da República edita medida provisória acerca de determinados aspectos da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Aí o aluno vai lembrar que isso aqui é direito do trabalho. E medida provisória pode versar sobre direito do trabalho? Pode, claro que pode. Lembrando que as vedações principais da medida provisória estão no 62, parágrafo 1º da Constituição, tá? Aqui bomba demais. Pode-se afirmar que tal espécie normativa é apta para versar sobre a referida matéria de direito do trabalho. Galera, eu joguei uma casca de banana bizarra para vocês, porque proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa tem previsão no artigo 7º, inciso 1. E se você ler na Constituição, isso é matéria relativa à lei complementar. E se eu ler medida provisória, eu encontro lá no inciso 3 do 62, parágrafo 1º, que não pode medida provisória versar sobre matéria de lei complementar. Então, qual foi a minha pegadinha? Eu fiz com que vocês pensassem que a questão era direito do trabalho. Beleza, se você pensou, se é direito do trabalho, tá tranquilo, Alexandre. O problema é que é um assunto de direito do trabalho, só que reservado à lei complementar. E por isso, não pode. Ok? Por isso, não pode e o item está errado. Ah, professor, caraca, que sacana que você foi. Meu Jesus. Galera, só que as bancas gostam disso. Por exemplo, medida provisória pode versar sobre direito tributário? Pode. Mas ela pode versar sobre empréstimo compulsório? Não. Porque empréstimo compulsório é matéria relativa à lei complementar. Então, cuidado com essas pegadinhas. A gente acha que no primeiro momento pode, mas aí vai cair, vai acabar incidindo na pegadinha da lei complementar. Então, cuidado com isso, cuidado que os examinadores gostam dessa sacanagem. Beleza? Tô contigo demais, tudo vai dar certo. Volta aqui comigo. Questão agora de número 68. A regra do 5º Constitucional... Opa, esqueci, Alexandre. Caraca, esqueci demais. Artigo 94 da Constituição Federal, que diz que 1/5 das vagas de alguns tribunais reserva-se a advogados e membros do MP. Quais são esses tribunais? TJ, Tribunal Regional Federal e a jurisprudência do Supremo diz que também se aplica aos tribunais do trabalho, tá? Isso aqui é criação do STF, tá bom? Cuidado com isso. Bom, amigos e amigas, o que acontece? Esse 5º é destinado a advogado e membro do MP. Advogado, mais de 10 anos de atividade profissional. Advogado, notório saber jurídico. Ficou horrível aqui. Reputação ilibada. Membro do MP, mais de 10 anos de atividade profissional. E vamos lembrar do ônibus, isso mesmo, do ônibus 631. Eu vou pegar o ônibus de número 631, tá? Bom, o que acontece? Como assim pegar o 631? Olha só, tudo nesse trâmite de escolha do membro começa com uma lista sêxtupla, por isso 6. Quem faz a lista sêxtupla? A OAB ou o Ministério Público, o órgão da classe. Aí essa lista sêxtupla vira uma lista tríplice, ou seja, de 6 nomes, eu corto 3. Quem faz a lista tríplice? O tribunal respectivo. Aí esses 3 nomes chegam ao chefe do executivo que escolhe um. Por isso, 631. Lista sêxtupla, lista tríplice e depois eu escolho um. Essa nomeação é feita pelo chefe do executivo, que tem 20 dias. Beleza? 631 por isso. Bom, então vamos lá. A regra do 5º se aplica aos tribunais regionais federais, beleza? Tribunais dos estados, beleza? Ao TJDFT, sim, e aos tribunais do trabalho. Pessoal, item verdadeiro, tá? TJ, TRF e tribunais do trabalho. A pegadinha é Tribunal do Trabalho, porque se você só ler o artigo 94, você vai acabar errando. Por quê, professor?
porque no 94 você não encontra tribunais do trabalho, tá bom? Mas é a jurisprudência do Supremo. E por último, mais uma dica, amigos e amigas. Galera, se na hora da sua prova tiver que fazer conta para saber quantos membros entram pelo quinto, e se a sua conta der um número decimal, todo arredondamento é para cima. Todo arredondamento é para mais. Mesmo se a parte decimal for inferior a 5, arredonde para mais. Tô contigo, vamos lá. Próxima questão. 69. Por serem simples descentralizações administrativas da União, os territórios não têm autonomia política, mas podem ser divididos em municípios. Eles realmente não têm autonomia política. Lembrando que os territórios, eles têm previsão no artigo 33 da Constituição, tá? Os territórios podem ser criados na forma de lei complementar, conforme preceitua o artigo 18, parágrafo 2º. Então, criação de território na forma de lei complementar, beleza? Ó, cuidado aqui com medida provisória, hein? Medida provisória não pode dispor sobre criação de território. Por quê? Porque a matéria afeta a lei complementar. Cuidado, hein? Cuidado! E eles podem ser divididos em municípios? Podem! Cuidado! O Distrito Federal é que não tem município. Tá? O Distrito Federal. Eu sei que é um negócio meio bizarro, né? Dizer que o território pode e o Distrito Federal não pode. Mas independentemente de ser bizarro, é o correto. Tá? Então, os territórios são autarquias especiais da União. Beleza? Repetindo aqui, os territórios são autarquias especiais da União e podem ser divididos em municípios, tá? Mas território não tem autonomia, território não tem tríplice capacidade, tá? E galera, chegamos agora na última questão do nosso simulado. Bom, eu procurei fazer algo extremamente focado em CESP e essa questão 70, tá? Ela ainda não foi muito utilizada pelo CESP, já foi utilizada por outras bancas. E não sei por que cargas d'água o CESP ainda não usa essa pegadinha jurisprudencial ligada ao Tribunal de Contas. Mas se usar, vai ser uma foice menos para você, porque a gente vai bater essa jurisprudência agora. Vamos lá. Olha só. O TCU, 4 anos após a aposentadoria de um servidor público federal, ao apreciar a legalidade desses atos para fins de registro, né? Isso aí a gente aprende muito em direito administrativo, o ato complexo aqui da aposentadoria, beleza? Vamos lá. Constatou que a aposentadoria não poderia ter sido concedida, pois não fora preenchido o requisito do tempo mínimo de contribuição previdenciária, tá? Então, olha só, o órgão de origem encaminhou o processo para o Tribunal de Contas e esse processo está lá há 4 anos, beleza? Foi isso que aconteceu. E aí o Tribunal de Contas verificou que houve um vício no tocante à legalidade. Ela não poderia ter sido concedida. Então vamos lá. Negou-se, portanto, a registrá-la. A postura do tribunal está correta, pois o ato de aposentadoria somente estará definitivamente constituído após o registro do Tribunal de Contas. Sim, a ideia do ato complexo. Ok? Agora a parte final. Sendo desnecessário ouvir o servidor. Aí vocês vão pensar em quê? Caraca, Alexandre, ampla defesa e contraditório. Inclusive, professor, na súmula vinculante número 3, diz isso, que existe ampla defesa e contraditório nos processos perante o Tribunal de Contas. Sim, só que essa apreciação da legalidade do ato de concessão inicial, eu não tenho ampla defesa e contraditório. Aí o Supremo entende que a ampla defesa e contraditório só podem ser vislumbradas após o prazo de 5 anos, tá? 5 anos. E aí, a sacanagem qual é? Quanto tempo que o processo está lá? 4 anos. Sendo assim, eu não preciso ouvir o servidor,
porque não ultrapassou o prazo de 5 anos, mas sim 4 anos. Então, vamos à parte final. A postura do tribunal está correta, sim, pois o ato de aposentadoria somente estará definitivamente constituído após o registro, sim, sendo desnecessário ouvir o servidor, sim, porque o processo está lá há 4 anos e não há 5 anos. Sendo assim, o item é verdadeiro. Caraca, Alexandre, esse item foi bizarro, mas a ideia era justamente fazer com que vocês aprendessem no amor e não na dor, né? Espero que vocês tenham gostado desse simulado, foi feito com muito carinho, tá? Com muita dedicação. Galera, aquele abraço para você. Desejo uma excelente prova para você. Lembrando que sempre tudo vai dar certo, chegando sempre com aquela positividade. Você fez o que dava para fazer. Leva isso para a prova e tenha calma que as coisas vão acontecer. Aquele forte abraço. Alô você, professor de Claire na área, estou aqui para gravar a correção do nosso simulado de direito penal para o TCE Pernambuco. E aí, como é que você foi? Foi bem? Conseguiu acertar todas as questões de direito penal? Foi mais ou menos? Então, se você errou alguma coisa, vamos tirar essa dúvida agora, para que no dia do concurso você não erre a questão. No dia do concurso tem que gabaritar. Aqui pode errar? Pode. Não é legal, mas pode. Mas no dia do concurso, que é o dia do vamos ver, eu tenho certeza que você vai arrebentar, que você vai detonar. Vamos lá? Vamos ver aqui então o que você errou. Tá beleza? Olha só a questão que eu trouxe para você. Acerca dos crimes contra a administração pública e dos crimes contra a fé pública, julgue os itens a seguir. Primeiro, um funcionário público municipal imprudentemente, marca isso. Ficleia, por que eu tenho que marcar imprudentemente? Porque se a conduta do funcionário público decorre de negligência, imprudência ou imperícia, você já sabe que nós temos aqui uma conduta culposa. Uma conduta culposa. E aí, só haverá fato típico, só haverá crime, se houver previsão em lei sobre a modalidade culposa para esse crime. Mas vamos continuar. Um funcionário público municipal imprudentemente deixou a porta da repartição aberta ao final do expediente. Com essa conduta, mesmo sem intenção, concorreu para que outro funcionário público que trabalha no mesmo local subtraísse os computadores que guarneciam o órgão público. Diante do ocorrido, o município sofreu considerável prejuízo. A conduta do funcionário que deixou a porta aberta traduz-se em peculato, furto, errada. Tá? Esta assertiva 1 aqui está errada. Declare por que está errada. Quando você estudou comigo no nosso curso de teoria o crime de peculato, você deve ter estudado que o peculato ele pode ser praticado tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa, né? O peculato doloso, a doutrina divide ele em 3 espécies. Nós temos o peculato apropriação, temos também o peculato desvio e temos também o peculato furto. Então, quando a questão diz que houve peculato furto, não pode, porque o peculato furto é uma modalidade de peculato doloso, tá? E nós vimos aqui que a conduta do funcionário público, ela foi culposa. Então, na prática, o crime correto aqui, ou melhor, deixa eu botar na caneta, na prática, o crime efetivamente cometido pelo funcionário público seria o peculato culposo, tá? Que está no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal. Isso seria o correto nessa questão.
Beleza? Próxima questão aí de número 2. A questão de número 2, eu já te adianto, ela também está errada. Ué, Edcler, por que ela está errada? O funcionário público não pratica crime de corrupção? Sim, o funcionário público pratica crime de corrupção, né? E o particular também pratica crime de corrupção? Sim, o particular também pratica crime de corrupção. Mas você tem que saber que a corrupção ela pode ser tanto passiva quanto ativa. E a corrupção passiva é aquela praticada pelo funcionário público. É aquela que está no artigo 317 do Código Penal. Já a corrupção ativa é praticada pelo particular. Ela está no artigo 333 do Código Penal e a corrupção ativa não está inserida no edital do concurso do TCE Pernambuco. Então, o crime de corrupção passiva é um crime praticado por particular contra as finanças públicas? Não, pelo amor de Deus, é um crime praticado por funcionário público, contra não as finanças públicas, mas contra a própria administração pública de uma forma geral, contra a administração pública. Os crimes contra as finanças públicas estão previstos lá nos artigos 359A ao 359H e também estão inseridos no edital de direito penal para o TCE Pernambuco. Beleza? Tranquilo? Então a segunda está errada. Temos a terceira e a quarta questão aí agora. Terceira questão. O delito de ordenação de despesa não autorizada por lei é uma norma penal em branco e não admite a modalidade culposa. O delito de ordenação de despesa não autorizada, ele está previsto no artigo 359D de dado do Código Penal. Então anota aí, ó. Ordenação de despesa vem no Código Penal, artigo 359D de dado, tá? E continua dizendo que é uma norma penal em branco. Declara o que é isso? O que é uma norma penal em branco? A norma penal em branco, né, ela se caracteriza quando o delito, para nós entendermos o seu contexto, para nós entendermos o seu real sentido, ele precisa ser complementado por uma outra norma. Então, tem lá no artigo 359D de dado, ó, ordenar despesa não autorizada por lei. Ordenar despesa não autorizada por lei. Ou seja, perceba que o artigo 359D precisa de uma outra lei para mostrar o seu real conteúdo. Por quê? Porque as despesas não autorizadas não estão previstas no Código Penal. As despesas que não podem ser autorizadas estão previstas em outras normas. E essas outras normas que complementam o sentido do artigo 359D. Ou seja, a norma penal em branco é aquela que necessita ser complementada por outra norma. Tá ok? E realmente o artigo 359D é uma norma penal em branco. E ele admite a modalidade culposa? Não, realmente ele também não admite a modalidade culposa. Isso está correto. Portanto,
A alternativa, a questão 3, tem como gabarito se dissertar. Maravilha? Fechando aqui essa primeira bateria, a questão 4 diz que equipara-se a documento público para a caracterização do crime de falsificação de documento público o cartão de crédito ou de débito. Vamos lá, vamos tratar sobre isso aí. Primeiramente, né, nós temos dois conceitos aqui muito importantes, dois conceitos que possuem grande probabilidade de serem cobrados na prova lá do dia 17 de setembro, lá do TCE Pernambuco. O primeiro é o conceito de documento público. Documento público por equiparação. O conceito de documento público por equiparação, que está no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal, ele diz que nós temos, basicamente, alguns documentos que, na verdade, são particulares, mas para fins penais eles se equiparam a público. Por exemplo, o documento emanado de entidade para estatal. O documento emanado de entidade para estatal é equiparado a documento público. O título ao portador, ou que seja transmissível por endosso, ele também é equiparado a documento público. Exemplo, nota promissória, um cheque, né, título de crédito. Dando continuidade, o que também se equipara a documento público para fins penais? As ações de sociedade comercial, e os livros mercantis, livros utilizados lá na contabilidade. Fechando o balão, nós temos aqui a figura do testamento particular. Então fica ligado que esses 5 documentos aqui, eles são equiparados a público. E se eles forem falsificados, nós teremos a falsificação de documento público. Tá ok? Beleza? Agora, a lei 12.737 do ano de 2012, ela inseriu no Código Penal um parágrafo único do artigo 298. Ela inseriu, então, o artigo 298, parágrafo único, que trata justamente da falsificação de documento particular. E dentre a falsificação de documento particular, nós temos agora a falsificação de cartão. Falsificação de cartão. Lá no parágrafo único do artigo 298 do Código Penal vem dizendo, para fim de falsificação de documento particular, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Então, o cartão de crédito ou débito, ele é equiparado a um documento particular. Tá ok? Tranquilo? Com isso, a gente entende que a questão está o quê? Está errada, né? A questão está errada. Equipara-se não a documento público, mas sim a documento particular para a caracterização do crime de falsificação de documento particular, o cartão de crédito ou débito. Então aqui, ó, você tem que colocar tudo particular. Tá ok? Tranquilo? Então é isso. Com mais essa questão, eu finalizo aqui a correção dessa bateria. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha sanado a sua dúvida. Um forte abraço e até a próxima.
Olá, meus amigos, tudo jóia com vocês? Vamos lá fazer aqui a correção do nosso simulado para você que está aí se preparando para o concurso do TCE Pernambuco. Dá só uma olhada, questões de direito previdenciário. Olha lá, questão de número 76. Com base no princípio da solidariedade, a Constituição Federal atribui o custeio da Seguridade Social a toda a sociedade. Enquanto o financiamento indireto é efetivado por meio das contribuições de Seguridade Social, o financiamento direto é realizado por meio de recursos do orçamento da União, dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios. Para você responder essa questão, galera, olha só, você tem que dar uma olhada lá no artigo 195 da Constituição. O artigo 195 diz que toda a sociedade deve financiar a Seguridade Social. E esse financiamento ele deve ser feito de modo direto, olha lá, e de modo indireto. O financiamento direto é aquele que é feito por meio das contribuições de Seguridade Social. Por quê? Porque os recursos obtidos pelo governo com o recolhimento das contribuições de Seguridade Social, eles estão vinculados à própria Seguridade, eles estão afetados à Seguridade, somente podem ser aplicados na Seguridade Social. Já o financiamento indireto, ele é feito por meio de recursos orçamentários, recursos lá dos orçamentos da União, do Estado, dos estados, do DF e dos municípios. Uma parcela desses recursos vai ser também aplicada na Seguridade Social. Tanto assim que a Constituição fixa, inclusive, limites mínimos que devem ser aplicados, por exemplo, na saúde. Então, o município tem que aplicar pelo menos 15% das suas receitas na saúde, os estados têm que aplicar pelo menos 12%, ou seja, uma parte da receita orçamentária de cada ente federativo será destinada aí para a Seguridade Social e isso estará lá, constará em cada um dos seus orçamentos. Então a questão 76 ela está errada e ela está errada por quê? Porque ela faz uma troca, né? Ela fala que o financiamento indireto é efetivado por meio das contribuições, quando é o oposto. O financiamento realizado por meio das contribuições é o financiamento direto. E o financiamento indireto é aquele realizado por meio de recursos dos orçamentos. Tranquilo? Questão 76, portanto, ela está errada. Dá só uma olhada. Questão de número 77. João exerce unicamente a atividade de servidor público, sendo vinculado ao regime próprio de previdência social do Estado de Pernambuco. Nesta hipótese, ele pode inscrever-se no RGPS na condição de segurado facultativo e, uma vez preenchidos os requisitos para a obtenção dos benefícios em cada um dos regimes, poderá acumular a aposentadoria recebida do regime próprio com a aposentadoria do regime geral. A questão está errada. Existe uma vedação que está lá no artigo 201, parágrafo 5º da Constituição Federal. Está dito lá que a pessoa que já é vinculada a um regime próprio de previdência social, ela não pode se filiar ao regime geral na condição de segurada facultativa. Para ser segurado facultativo do regime geral, quais são os requisitos? Primeiro, que a pessoa não exerça nenhuma atividade que já o vincule ao RGPS como segurado obrigatório. Segundo, não pode estar vinculado a qualquer regime próprio de previdência social. E, por fim, a pessoa deve ter a idade mínima de 16 anos. Tranquilo, galera? 77, portanto, está errada. Vamos nessa. Questão de número 78. A aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição é imposta ao servidor público efetivo da União, dos estados, do DF e dos municípios que completar 75 anos de idade. Essa questão está correta. A gente sabe que hoje a Constituição falava em aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Ela foi modificada, passou a dizer que a aposentadoria compulsória se dava aos 75 anos nos termos da lei complementar. Aí veio a lei complementar 152 e disse, olha, para todos os servidores efetivos, a aposentadoria compulsória, ela ocorre quando esse servidor completar 75 anos de idade e os proventos que ele receberá serão proporcionais ao tempo de contribuição que ele já tenha nesse momento em que completa a idade de 75 anos. Questão 78, portanto, ela está correta. Olha aí a questão de número 79. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos estados, do DF e dos municípios ou o militar dos estados, do DF, filiado a regime próprio de previdência social,
quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de origem. Essa questão também está correta. Isso aqui está expresso lá na Lei 9.717, que é a lei que disciplina o funcionamento dos regimes próprios de previdência social. Suponha, por exemplo, que determinado servidor público, o cidadão é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, portanto vinculado ao regime próprio de previdência da União. Mas ele aí foi cedido ao Estado de Pernambuco porque ele foi nomeado ali, por exemplo, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco. Ora, ele está cedido a outro ente federativo, porém, do ponto de vista previdenciário, continuará vinculado ao regime próprio de previdência da União, que é o seu regime de origem. E isso independe de quem será o ônus pelo pagamento da sua remuneração. Em qualquer hipótese, ele permanece vinculado ao regime de origem. Beleza, galera? A questão 79, portanto, ela está correta. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se dado bem e que esse simulado tenha contribuído aí para deixar você afiado. Valeu, galera. Boa sorte, grande abraço. Fala, moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima passando aqui então para deixar para vocês aí alguns comentários a respeito dos itens de matemática financeira que foram incluídos para vocês aí nesse simulado que vocês fizeram para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. E aí, foram bem? Espero que sim. Bem, eu vou fazer comentários com vocês aqui então, bem objetivos. Eu deixei para vocês aqui as resoluções das questões. Se vocês aí do outro lado quiserem fazer as anotações, podem dando pause e conferindo. Eu aqui vou pegar realmente a essência daquilo que era o mais importante em cada um dos itens. Então, acompanhe comigo aí, liga a bateria nos 330 e vamos ver se você mandou bem. Olha só, coloquei para vocês aqui então, primeira questãozinha, essa que está aqui foi uma questão que o pessoal do CESP acabou cobrando em prova, dentro da parte de matemática financeira, mas que envolvia a noção de regra de 3. A gente tinha então 4 grandezas, que eram servidores, horas, dias e processos. Um ponto importante aqui denunciado era esse que está aqui, olha, em que eles colocavam, por exemplo, que caso ocorra uma redução da força de trabalho em 40%. A redução da força de trabalho em 40% seria a redução dos servidores, né? Então nós tínhamos 20 servidores, você reduz 40% de 20, 40% de 20 acabaria sendo 8, reduzindo 8 em 20, você chegaria aqui então a 12 servidores, ok? Ele cita também que houve um aumento da jornada em 50%, então se a jornada era de 6 horas, 50% de 6 acaba sendo 3, e aumentando então 3 em 6, a gente passaria a ter uma jornada de 9 horas. Ele pede para fazer essa análise em 10 dias e diz então que seriam analisados mais de 195 processos. Era esse mais de 195 que a gente teria que então avaliar como certo e errado. Por que eu incluí então essa questão no simulado? Porque trata de regra de 3 e porque aqui eles ainda vão brincando com a porcentagem dentro da regra de 3, com a redução de 40% e com o aumento de 50%. A gente sabe que as questões de regra de 3 elas apresentam mais de uma forma de solução, mas o que eu gostaria que vocês entendessem é que as grandezas aqui acabam sendo todas diretamente proporcionais à grandeza processos. Lembre-se que nas questões de regra de 3 composta, quem manda é a grandeza que tem o X. Então, quanto mais processos eu tenho que analisar, acaba exigindo então uma quantidade maior de servidores. Se eu tenho mais processos para analisar, eu dependo de mais tempo para poder fazer essa análise. Se eu tenho mais processos, eu preciso de mais dias. Então, eu preciso de mais horas e, consequentemente, de mais dias também para fazer essa análise. Por isso, então, a gente concluiu que todas as grandezas, servidores, horas e dias, nesse caso, eram diretamente proporcionais à quantidade de processos. Independentemente de qual seja o processo que você utilize, aqui no curso, por exemplo, mostrei que a gente pode sair com uma saída padrão, que é isolando X, ou quem quiser pode utilizar também o que eu utilizo aqui nas nossas turmas regulares, que é o método da cruz, enfim. Fato é que vocês precisariam chegar aí num total de 192 aproximadamente, nem dá valor exato, dá 192, alguma coisa. Coloquei para vocês aqui, isso fez então com que o item acabasse ficando errado, ok? Questãozinha número 108 então, gabarito letra E, confira aí. Tivemos também a questão número 109, onde eles traziam no enunciado uma aproximação. Eles pediam para utilizar aí que 1,02 elevado à quarta era igual a 1,08 e pediam um montante de um empréstimo de R$4.000 pelo prazo de 5 meses a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Bem, a gente sabe que em juros compostos o montante é dado pelo capital, no caso aqui o 4.000, multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Taxa de 2%, 1 mais essa taxa, 1,02, elevado ao tempo que foi 5.
A gente sempre tem que tomar cuidado para verificar se taxa e tempo estão numa mesma unidade, mas aqui acaba que sim, a taxa estava ao mês, o tempo também em meses, então a gente teria que calcular isso. Quanto era 4.000 multiplicado por 1,02 elevado a 5. Reparem que no enunciado ele trouxe quanto era 1,02 elevado a 4. Então eu abri 1,02 elevado a 5 em 1,02 elevado a 4 vezes 1,02. Para quem fez esse produto do 4.000 pelo 1,08, que era o 1,02 elevado a quarta, para quem já tinha parado aqui, né, quem simplesmente multiplicou o 4.000 pelo 1,08 já ia ver que o item ia acabar ficando correto. Porque quando você multiplica o 4.000 pelo 1,08 já dá 4.320, o que supera o 4.300. Para quem fez até o final, com as aproximações que eles deram então, a gente teria que chegar num montante aí de 4.406,40, o que fez então com que o item realmente ficasse correto, já que era um valor superior a 4.300, ok? Então o itemzinho aqui que trabalhou simplesmente com a noção de capitalização, no caso envolvendo aqui o regime de juros compostos. Item de número 110 foi para a gente relembrar aqui um pouquinho da questão da equivalência de taxas. Ele trazia também aquela aproximação de que 1,02 elevado a quarta era 1,08, e aí falava que no regime de juros compostos, reparem, a taxa anual de juros equivalente a uma taxa de 2% ao mês, que isso era superior a 30%. Eu até trouxe isso aqui foi um trechinho de um slide que eu usei na gravação do curso, em que eu orientei vocês, falei assim, moçada, a gente já viu acontecer, então guardem para mim que no regime de juros compostos, uma taxa de 2% ao mês é equivalente a 26,8% ao ano. Não sei se vocês já assistiram essa aula, né, para quem está matriculado no curso, e se assistiram e se lembraram-se disso, mas eu peço e reforço com vocês, estou trazendo o que eu já coloquei no nosso curso de exercício. Guarda para mim que 2% ao mês é equivalente a 26,8% ao ano em juros compostos. E guarda isso que está aqui também, não custa nada, vai que cai na sua prova, cara. 3% ao mês é aproximadamente 42% ao ano em juros compostos. 4% ao mês é aproximadamente 60% em juros compostos. 5% ao mês é aproximadamente 79% em juros compostos. Se você soubesse disso, ou especificamente que 2% ao mês equivalem a 26,8% ao ano em juros compostos, você já tinha mandado esse item que está aqui para o saco. Falava que era superior a 30%, isso a gente já sabe que está errado. Eu até deixei aqui o cálculo que vocês poderiam ter feito, caso precisassem fazer a conta na mão. Teria que lembrar que uma taxa anual é equivalente a uma taxa mensal elevada a 12, então vocês chegariam aqui numa situação em que vocês teriam que dar conta do 1,02 elevado a 12. Como eles trouxeram 1,02 elevado a quarta, eu escrevi 1,02 elevado a 12 como 1,02 elevado a quarta elevado ao cubo. Ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que pegar 1,02 elevado a quarta, que deu 1,08, elevar 1,08 ao cubo. Como que você poderia utilizar 1,08 ao cubo caso você estivesse fazendo essa conta? Porque você já poderia ter matado esse item há muito tempo. Mas enfim, se você fez a conta, o que era 1,08 ao cubo? Era 1,08 ao quadrado vezes 1,08. Lembre-se que para potências do tipo 1,0 alguma coisa elevado ao quadrado tem esquema. Qual que é o esquema? É o 1, primeiro dobra, depois eleva ao quadrado. 8 se eu dobrar dá 16, 0,8 se eu elevar ao quadrado dá 64. Então, para quem foi fazendo na mão, chegaria num ponto em que multiplicaria 1,1664 pelo 1,08. O resultado disso, aproximadamente 1,9712, que, escrito em termos percentuais, seria 25,9. Poxa, Bruno, mas você não falou para mim que era 26,8? É porque aqui eles fizeram uma aproximação, né? Eles fizeram com que 1,02 elevado a quarto desse 1,08. O resultado de 1,02 elevado a quarto não é exatamente 1,08. Então é por isso que aqui a gente não chega exatamente no 26,8. Mas, de qualquer maneira, chega-se à conclusão de que o item está errado. Então vai por mim, guarda isso aqui, ok? Essas equivalências podem ajudar vocês. Esse item que está aqui então, gabarito correto, letra E. Na sequência, nós passamos para dois itens que foram aplicados aí para concurso de analista da Petrobras, organizado pelo pessoal do CESP. O primeiro, tratando de desconto racional simples. Então ele falava lá que era um título de valor nominal N, que vai ser descontado 5 meses antes a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. E aí ele citava que se o N fosse 10 mil e que se o desconto fosse racional simples, que o valor do desconto seria inferior a 1.500. Coloquei para vocês aqui as duas relações que eu apresento para vocês quando a gente trabalha com as questões de descontos racionais simples. O basicão, quer saber que desconto racional simples é o atual vezes a taxa vezes o tempo, e saber também que o nominal é o atual que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Lembrem-se que todas as fórmulas de descontos racionais
são justificados pela matemática financeira e que essas fórmulas de descontos racionais vêm daquelas substituições que nós fazemos. Juros eu troco por desconto, capital eu troco por valor atual, montante eu troco por valor nominal. Bem, o que eu fiz? Peguei essa equação que está aqui e isolei o A. Concluí, portanto, que em desconto racional simples o valor atual é o nominal dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Vim nessa formulinha que está aqui e substituí, chegando à conclusão então de que o desconto racional simples ele é o nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa que aqui é uma fórmula que nos cursos eu não apresento, visto que a gente trabalha sempre com um número mínimo de formulinhas, mas enfim, se você achar que deve, essa fórmula que está aqui ela é válida, ok? O desconto racional simples é o nominal vezes a taxa vezes o tempo, dividido por 1 mais I vezes T. Na prática, é como se eu te dissesse que o desconto racional simples é o desconto comercial simples, o NIT é o desconto comercial simples. Então é como se eu te falasse que o desconto racional simples é o desconto comercial simples dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Fato é que você, para ter acertado, tem que ter chegado aqui à conclusão de que o desconto racional simples seria no valor de R$2.000. Foi isso que você encontrou? Então você fez certinho. Não foi isso que você encontrou? Então confira. Ah, mas eu assinalei o gabarito correto, era a letra E. Confira, cara, porque dependendo da situação, você chega no gabarito que a banca quer, mas não é a resposta correta. Tudo bem que lá na hora da prova isso não interessa muito, mas para a gente aqui em termos de treinamento é importante que você perceba, então, que o correto seria você ter concluído que o desconto seria no valor de R$2.000. É inferior a 1.500? Negativo. O gabarito correto, então, letra E, certo? E o último item tratou aqui da questão da taxa efetiva da operação de desconto. Nós sempre comentamos que os descontos comerciais eles não são justificados pela matemática financeira, então as taxas utilizadas nas questões de descontos comerciais simples e também compostos não são vistas como taxas efetivas. O que a gente poderia garantir é que se a taxa do comercial foi de 5%, a taxa efetiva teria que ser maior do que esse 5%. Mas quanto maior do que os 5%? Então tá aqui, a gente tem uma formulinha no curso aqui, tanto nos cursos regulares que eu tenho pelo portal Silvio Sandi, quanto mesmo na nossa turma de exercício, eu expliquei uma outra maneira para que não dependesse dessa fórmula, mas enfim, de maneira prática, é só você guardar que a taxa efetiva do desconto comercial simples, cuidado, essa fórmula só vale para desconto comercial simples, a taxa efetiva no desconto comercial simples é a taxa no desconto comercial dividida por 1 menos a taxa no comercial vezes o tempo. Substituindo os valores que nós tínhamos, taxa no comercial 5%, dividido por 1 menos a taxa do comercial 5%, vezes o tempo de antecipação, que foi 5 meses. Conclusão, 0,05 dividido por 0,75, que dá aproximadamente 6,6%, confirmando que era maior do que 5% e fazendo especificamente com que o item saia com a letra C. Foi superior a 6%? Sim, gabarito correto para essa que está aqui, então, letra C. Ok? Maravilha, moçada, me despeço de vocês, espero que vocês tenham mandado bem, caso tenha rolado dúvida, espero que com essa breve explicação aqui a gente já tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho. Qualquer coisa, estamos sempre junto aqui no portal Silvio Sandi e eu espero vocês, porque teremos outro simulado e eu trago também, então, em breve, o comentário de outras questões que a gente separou aí para vocês, tá bom? Forte abraço, sucesso a todos, tudo de bom,